Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais um quadro do Converse com a Psi. Hoje é segunda, né? E hoje teremos uma pessoa muito especial, uma convidada muito especial, que é a Josiane Mendes. Josi, deixa eu chamar ela aqui. Para iniciar, estou muito feliz com a presença de Josi aqui nesse quadro, que é tão especial para mim. Oi! Boa noite, Josi. Boa noite, querida! Estamos aqui mais uma segunda do Converse com a Psi. Seja bem-vinda. Obrigada, meu bem. Obrigada, meu amor. Estou aqui morrendo de saudade. Eu também, eu também. Oh, meu Deus do céu, meus cabelos que eu não tive tempo de hoje dar uma ajeitada nele. Tá linda. Mas, olha só, olha só. Vamos Deixa eu lá, né? aproveitar para apresentar. Vamos lá, né? Aproveitar para apresentar a Josi, gente. Josi é uma psicóloga queridíssima, né? Tenho aprendido muito com ela, né? Desde a Oh, partir da obrigada. então, só tem agregado coisas positivas aí à minha vida. Eu trouxe Josi aqui para falar um pouco sobre os pensamentos positivos. Josi é proprietária do Espaço Terapêutico Um Lugar para Todos, é onde eu trabalho também. Tenho uma equipe de profissionais lá incríveis. Então, vai ser uma oportunidade muito grande para a gente ter essa profissional aqui conosco hoje para falar sobre a energia do pensamento, né, Josi? A força da Com energia do certeza. Com certeza. Né, a gente falar de algo tão importante, né, que é exatamente a nossa energia, a nossa vibração, né? Porque assim, é disso que a gente precisa entender, né, que nós atraímos aquilo que nós vibramos, né? E aí a gente precisa falar porque assim, eu estava mais cedo aqui, né, refletindo, pensando, a gente tá num horário que tem muita gente aí no Instagram, cheio de né, lá. gente muito cheio de lives, né? E até fica difícil até para as pessoas optarem para quem vai, porque tem muita gente boa, né, falando muita coisa legal, muita coisa interessante. E a gente também está vindo aqui para dar o nosso recado e dar a nossa contribuição, Com né? certeza. E falando dessa questão realmente da importância dessa vibração que a gente tem, né? Eu sempre, a minha linha de trabalho, né? Sempre foi muito direcionada para a questão realmente da positividade. É tanto que quando veio bem assim, que é uma das abordagens mais recentes, vamos dizer assim, da psicologia, que é a abordagem positiva, né? Da psicologia positiva. E que vem trazendo, né? Porque assim, hoje tem se falado tanto, né? Em Harvard, né? Em tantos lugares, né? Tantas faculdades, tem trazido a importância, né? Da felicidade, né? Sim. E a gente entender esse espírito, né, na verdade, que nos move, né? Porque assim, a felicidade ela é um estado de espírito, né? Não é algo que está aqui fora, é algo que está dentro de nós, né? Depende de nós. Não precisa de um lugar maravilhoso, um ambiente muito cheio de sofisticação, de muita coisa, né? Na verdade, é como a gente se sente. E qual é essa vibração que a gente tem e como a gente cuida para que essa frequência ela se permaneça elevada, né? Então eu penso que é disso que a gente vai poder trazer um pouco, né? Como eu estava dizendo no início aí, né, Carla? A gente sabe que tem muita gente boa fazendo muita coisa legal. E assim, quem não puder estar com a gente agora, né, vai poder assistir depois, né? Que aí você vai Vai deixar ficar gravado. Isso, exatamente, né? E assim, para a gente poder falar um pouco dessas questões tão importantes, né? Que é a questão realmente do nosso pensamento. A gente primeiro entender, né? Hoje a gente já tem aí a questão, né, da física quântica, né? Da metafísica, né? Todas essas questões que vêm tratando realmente de trazer esse significado e dizer, nós somos energia. E como seres de energia que somos, nós temos uma frequência, uma vibração. E isso vai trazer
atrair para nós aquilo que a gente está vibrando. E muitas vezes a gente está numa frequência baixa, né? E então, o que seriam essas frequências baixas, né? Para a gente poder pensar um pouquinho, né? Então, assim, a raiva, né? O medo, a tristeza, né? A insegurança, a desconfiança, a inveja. Todos esses sentimentos, né, são sentimentos de vibrações negativas, de baixa frequência, né? E quando a gente está nessa vibração, a gente vai atrair pessoas nessa mesma vibração, né? Então, assim, a gente vai começando a entender, né, um pouco mais o que é esse nosso pensamento e o que é que a gente está pensando, né? Isso. Você queria dizer alguma coisa? Essa questão do movimento, né, Josi? Movimentar-se. Porque às vezes as pessoas, elas são muito algo que vem do externo, como você trouxe. Essa felicidade, a gente precisa sempre estar em busca dela. Não adianta ficar sentadinho esperando que ela chegue, porque é um estado de espírito, né? A gente precisa também fazer acontecer. Então, se quer que algo aconteça na sua vida, é necessário movimentar-se, ir de encontro àquilo que você acredita. E hoje eu tenho observado muito que muitas pessoas querem muitas coisas, mas poucas estão dispostas a movimentar-se para ir em busca disso. Perfeito! Deixam-se dominar por esses pensamentos, né? Que, como a falaria, disfuncionais, acabam sendo dominados por eles, né? Então, o que é que esse pensamento ele tem realmente de poder dentro da nossa vida? O pensamento negativo, por exemplo, e como é essa transformação do positivo? Exatamente, porque assim, né? Você colocou aí essa coisa muito interessante, né? Todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer uma vida boa, né? Todo mundo quer só coisas boas, mas não quer se comprometer. Você trouxe uma coisa importante, a questão do movimento. Né? Então, assim, se eu de alguma forma estou dentro de uma vibração negativa, sou eu que de alguma forma vou poder também reprogramar essa minha mente. Eu vou precisar mudar, eu preciso primeiro reconhecer que eu estou nesse tipo de vibração, certo? E eu vou precisar buscar, lógico, ou o apoio de um profissional, ou buscar técnicas, né, que me ajudem a mudar esse meu padrão vibracional. Não é isso? Porque senão eu não vou conseguir realmente alterar isso, modificar isso. Mas isso depende, e isso está muito atrelado, como tudo na vida, né? Está atrelado com a nossa criação, com a nossa, onde o ambiente que a gente estava inserido. Então, se a gente foi criado e educado dentro de um ambiente que é realmente um ambiente hostil, um ambiente que tem... Porque assim, tem pessoas que são extremamente... vamos dizer assim, poliqueixosas, né? Tem pessoas que só reclamam. Ah, porque tá ruim. Ah, porque tá difícil. Ah, porque não tem jeito. Ah, gente, e uma coisa importante que a gente tem aprendido, e eu fico super feliz assim, porque hoje, né, os médicos, os cientistas, os estudiosos, né, que são a classe médica, a gente sabe, né, que durante muito tempo é a turma mais cética que tem, é a área realmente da ciência em si, né? É tanto que assim, a psicologia demorou para se tornar realmente ciência só quando foi possível ser mensurável e comprovado realmente, né? Observável, mensurável, para poder dizer que aquilo era realmente uma ciência. Né? Mas graças a Deus que as coisas vêm, né, evoluindo e vem podendo se perceber a importância dessa questão subjetiva. A gente vê hoje, né, faculdades como Harvard, que é uma das maiores, né, assim, vamos dizer assim, mais referenciadas no mundo, né? Mais equilibradas, a mais procurada hoje, né? Exatamente. Falando o quê? Que o maior sentimento, o sentimento que mais mobiliza mudança, qual é o sentimento? Gratidão. Exatamente. A gratidão. É esse sentimento. Esse grande sentimento que faz a gente realmente mudar essa nossa frequência.
Agora, essa gratidão não é dizer da boca para fora, né? Mas é você parar para você contemplar o que você tem. Verdade. Né? E sermos gratos pelas coisas, porque na verdade, infelizmente, o que que gera essa vibração também negativa, né? É assim, porque ó, Carla tem lá uma estante toda linda, cheia de livros, eu quero uma estante igual essa de Carla, né? Porque Carla já conseguiu tal coisa, eu quero isso igual de Carla. Então, assim, eu não estou olhando para mim. Eu estou olhando para o outro e eu estou levando em consideração a minha postura. Não, eu estou levando em consideração o referencial da vida de Carla. Então, eu estou sempre buscando olhar e me comparar com o outro. Então, quando eu estou nesse lugar dessa comparação, eu vou sempre estar me sentindo infeliz. Inferior, triste, angustiada. Né? Porque eu ainda não tenho isso. Ai, meu Deus, é porque eu queria aquilo. Porque eu... Como assim? Como assim? Né? Você tem sua casa, né? Você tem um lugar que lhe abriga. Agradeça pelas coisas que você recebe, né? Quantas pessoas que te ajudam, quantas pessoas que gostam de você, né? Verdade. Então, esse sentimento... Eu sempre comento também que as pessoas estão tão preocupadas com a chegada, né? Em segurar o troféu, em segurar o diploma, em segurar algumas coisas, que esquecem do caminho, né? E a felicidade está justamente na trajetória, nos obstáculos que você precisa superar. Então, quando você segurar naquele troféu, você vai lembrar de tudo aquilo que você vivenciou lá atrás e conseguiu alcançar essa meta. Mas se você vive só em busca dessa meta e esquece das coisas que estão acontecendo agora, das pessoas que estão com você, então quando você pegar naquele troféu, vai ser apenas um troféu que vai ficar lá na sua estante. Só isso. Então a gente realmente precisa resgatar sempre esse sentimento de gratidão, porque é ele que nos move, que traz a energia gostosa, que traz um sentimento diferente para a vida da gente, e a gente começa a ter um sentido diferente para a vida. Você falou muito dessa questão da comparação, e em muitos momentos, até dentro da clínica, a gente observa muito que um grande questionamento das pessoas é o comparar-se com o outro. É se comparar com a mãe, com as expectativas do pai, com todas aquelas coisas com uma outra pessoa, que esquecem de si, deixam de enxergar as suas qualidades, deixam de enxergar os potenciais que ela tem, e vivem em busca daquele padrão do outro, e acaba nunca conseguindo alcançar o seu real potencial, porque ela vive nesse espelho do outro, né? Exatamente, exatamente. E a gente precisa, na verdade, começar a observar que, assim, você trouxe um ponto logo no começo aí da sua fala, né, Carla? A importância do movimento. Sim. Porque, assim, Carla tem isso, tem aquilo, tal, fulano tem isso, tem aquilo. Sim, você sabe qual foi o percurso que Carla passou, que ela transitou para ela conquistar aquilo. É muito fácil querer ser Carla. Mas será que eu quero passar pelas mesmas questões que Carla passou? Eu tô só vendo o lado bom, a coisa boa, né? Aí a gente sempre acha, não, mas fulano que tem tudo ótimo, né? Verdade. Qual é a transição, qual é a trajetória, né? É aquela música tão linda que eu acho que eu postei no meu status domingo, né? Que é aquela música, ando devagar, porque já tive pressa, né? Isso, essa música é tão linda, né? Chorei demais. Exatamente, exatamente. Então, assim, cada um é quem sabe tudo que já teve que passar. Né? E assim, o que é que vai ser diferenciado? É a gente poder deixar que esse sorriso tão necessário, né, venha livremente, espontaneamente, né? Eu tava vendo uns exercícios para a gente estar fazendo e dizendo o seguinte, assim, ó, se você ainda não está nesse momento, não está nessa vibração, vamos dizer assim, até para a gente dar algumas dicas, né? Como é que eu elevo essa minha vibração, né? Essa minha energia? Como é que eu elevo isso?
ainda não está com aquele sorriso solto no rosto, então faz com que esse sorriso comece a chegar. Então, ó, levanta a sua cabeça e dá aquele sorriso bem legal lá. Exatamente. Olha como vem, né? O da gente já é solto, né, amiga? Graças a Deus. Mas o que eu quero dizer é isso. É você buscar estimular. É você trazer para o teu corpo. Essa energia. Eu ainda não estou me sentindo poderosa. Fica poderosa. Vai lá e fica poderosa. Bota lá aquela pose de Mulher Maravilha. E é muito interessante. Eu mandar um beijo para Isaac, que tá ali mandando um beijo, tia Carla. Um beijo, meu amor. Oh, meu Deus. Você falou dessa questão da Mulher Maravilha e realmente a forma como a gente se coloca para o mundo, ela traz algo diferente. E essa posição do super-homem, da Mulher Maravilha, ele traz um certo poder para a gente nesses momentos, né, de fraqueza. Geralmente as pessoas que estão nessa fase de depressiva, elas não conseguem olhar no olho do outro, elas andam meio cabisbaixo. Então a gente realmente precisa estar sempre recuperando essa posição e a forma como a gente se coloca no mundo. E é muito interessante, Júlio, que ultimamente as pessoas se queixam muito da ansiedade, né? E aí a gente pensando em algumas coisas, montando algumas coisas, e aí montamos um grupo bem interessante. Mas assim, poucas pessoas estavam dispostas a movimentar-se. Muitas queriam relatar o que estavam sentindo, se queixar do que realmente estavam sentindo, e a dor delas realmente é muito grande. Mas poucas estavam dispostas a seguir os desafios. E sendo que para se libertar de certas coisas era necessário, né, se desafiar e ir em busca de algo. Então, não dá para a gente aliviar uma dor, uma ansiedade, algo que existe em mim, se eu também não busco movimento. Não adianta eu só deixar que o outro traga soluções para mim. Eu preciso buscar essas soluções, eu preciso estar disposto a pelo menos pensar um pouco sobre o que é ter um hobby, o que é que esse hobby vai fazer de diferente na minha vida, o que é me colocar-se de frente para o mundo. Então a gente precisa também buscar esse lugar que é nosso e não atribuir só para o outro a nossa felicidade, né? Exatamente. O cuidado, a gente também precisa se cuidar. Isso, você está trazendo pontos muito importantes, né, Carla? Porque assim, quando a gente... Porque assim, a dor, por mais irônico ou difícil que seja da gente admitir, a dor, ela traz um ganho. Ela traz um ganho, certo? E assim, não é fácil a gente se desafiar, não é fácil a gente ter que realmente ir para além daquela natureza que está naquele momento. É difícil, é muito difícil, mas ninguém vai poder fazer por você, certo? Eu mesma estou no momento agora que eu estou fazendo um curso, né? E esse curso vem em desafios, né? E assim, é difícil, não é fácil, certo? Não é fácil para ninguém, porque todos nós temos as nossas dificuldades. Agora, o que eu sempre digo é o seguinte, não adianta eu ficar só olhando para o problema. Por favor, vamos buscar uma solução. Vamos ter uma iniciativa, faça um movimento. Agora, o que você sabe é só ficar no lugar de reclamar, você vai continuar naquele lugar. Ora, quando você tem, vamos fazer uma analogia, quando você tem uma ferida, uma coisa mesmo no corpo, na pele, né? Vamos dizer, você exatamente uma coisa física, você se cortou, você se feriu, você vai precisar ir no médico, certo? Muitas vezes, quando você chegar lá naquele médico, aquilo ali vai doer mais, porque ele vai ter que mexer ali. Dependendo da situação, ele vai ter que realmente abrir mais para poder ver do que se trata e aquilo ali vai gerar dor. Sim. Você não vai? Você vai ficar com aquela dor? Não. Ou você vai tratar daquilo ali, ou aquilo ali vai fazer o quê? Vai aumentar. Vai aumentar. Né? Então, assim, é importante a gente ter a coragem para enfrentar. Só quando a gente tem a coragem, a gente parar de também ficar, porque assim, ser vítima tem um ganho, né?
É difícil às vezes da gente querer admitir isso, mas é verdade. Freud Então, que diga, né? Oh, com Sempre certeza. sempre é um gozo no sofrimento. Pior que é verdade, viu? Exatamente, entendeu? Então, assim, é importante você saber qual o lugar que você quer ocupar, né? O que é que você realmente quer para a sua vida, né? Você quer permanecer na dor? Eu sempre gosto dessa frase da terapia comunitária do Adalberto, né? Você tem só sofrido ou tem buscado crescer? Não adianta ficar olhando para a sua dor e ficar só retroalimentando aquela dor. Eu vejo muito, como a gente falou já há pouco, né? Eu vejo muitas pessoas dizerem que querem mudar de vida, mas não querem se empenhar para isso. No primeiro desafio, desiste. Na primeira oportunidade, recua, né? Algumas pessoas já me falaram isso assim, Josi, e até minha família, né, diz assim, Josi, você parece que tá ligada numa tomada de 220. E às vezes eu penso que essa tomada às vezes diminui essa voltagem, mas eu sei que eu tenho muita energia, né? E assim, e não pensem vocês que é algo fácil. Não é fácil, certo? Eu, ao longo da minha vida, eu já tive que superar muitas coisas, né? Às vezes as pessoas não acreditam, mas é verdade, né? Quando eu digo assim, às vezes, por exemplo, que eu era muito tímida, dá para imaginar, né? Eu era, pois é. Pois é, meu bem, pois é, eu tinha sérias dificuldades de assim, e principalmente com relação a mesmo a minha família, no sentido, por exemplo, com meu pai, certo? Então eu tinha uma dificuldade, eu lembro que uma das razões que me fez eu procurar a terapia a primeira vez, eu tinha 15 anos, quando eu pedi a minha mãe para procurar, né, uma psicóloga para eu ir para terapia, porque eu tinha uma atividade que eu tinha que fazer na escola, que eu tinha que entrar com meu pai. E eu não conseguia pensar como era que eu ia fazer isso, né? Então, assim, pois é, Mari, mas eu era. Então, assim, eu tinha muitas inseguranças, certo? Muitas dificuldades, né? Então, eu tenho limitações como todas as pessoas, mas eu venho aprendendo a descobrir quais são as minhas competências, né? E aí, na hora que você descobre quais são as suas competências, você começa a potencializar elas. Porque assim, eu não sou igual a Carla, certo? Nem Carla é igual a mim. Então, na verdade, nós vamos ter coisas que nos completamos. E é isso que a gente precisa começar a compreender. E que muitas vezes a gente não se dá conta. A gente vê. Exatamente, a gente vê a dificuldade, aí começa com aquele discurso, eu não sei, eu não consigo, eu sou incapaz, eu não dou conta. Pronto, quanto mais você repete isso, mais você se sincroniza nisso, mais você vai ficar nessa vibração. Pior que é verdade, viu, Josi? Você falando de timidez, eu lembro também que se fosse para falar em público, para mim era uma coisa assim impossível. Malmente eu conseguia dar o bom dia, uma boa noite, de tanta timidez que eu tinha. Só que com o passar do tempo, a vida vai obrigando a gente a se movimentar mais. E eu fui no movimento, falei, ou eu tento mudar, ou eu deixo esses pensamentos me vencer, né? Eu acredito muito na subjetividade de cada sujeito, todas nós temos a nossa subjetividade, a gente precisa aprender a trabalhar com ela. Mas se eu deixasse superar pelo medo de falar em público, por exemplo, hoje eu não faria live, eu não teria feito apresentações em faculdade, eu não teria feito palestras, não teria feito coisas dessas, por causa do medo. Porque o medo, ele existe, como a gente já falou várias vezes, né? E serve, inclusive, para nos prevenir de algumas coisas. Se eu sinto medo de falar uma besteira, eu vou buscar estudar mais, vou buscar entender mais. Mas se eu sinto medo e deixo que esse medo me paralise, eu deixo de alcançar metas na minha vida. E a importância desse pensamento positivo, apesar que eu não sou tanto da área dos pensamentos da cognitiva como a Loma ali, né? Sou da psicanálise. Mas eu acredito muito na força que esse pensamento realmente tem. Né? Se a gente acaba potencializando esses pensamentos negativos, vai chegar um certo momento na vida que eles vão estar dominando a nossa vida.
E a gente também é composto por eles. As nossas relações é composta por esse pensamento. Então, a gente precisa sempre avaliar o que está fazendo, avaliar se esses pensamentos realmente são reais e até que ponto eu vou conseguir alcançar as minhas metas se eu ficar preso nesse lado negativo da situação. O sofrimento, como você mesma disse, existe. Cada um tem sua dor, então a gente não pode chamar de frescura a dor do outro. Mas é necessário sempre que a gente busque um movimento com a superação dessa dor. Se é buscar uma ajuda, né? Busque essa ajuda. Se é pedir um suporte a um amigo, busque esse amigo. Se há meios de você movimentar a sua vivência, mas não se deixe paralisar por esse medo que está aí te dominando, né? Com certeza. Porque assim, olha só, a gente precisa entender o seguinte, né? Você falou assim, né? Essa questão dos pensamentos é mais com a Loma e tal, né? Na verdade, eu penso, nossa querida Loma, um beijo para ela, né? Na verdade, eu penso da seguinte forma, sabe, Carla? Que assim, todas as abordagens, elas vão trazer um aspecto. E eu, na verdade, eu sempre tive o entendimento que, assim, que de certa forma, as abordagens, elas terminam, que começam a convergir. Elas começam realmente a ter realmente pontos que vão ser importantes e que precisam interagir entre eles. Então, assim, eu sou da abordagem corporal, mas assim, eu sempre minha forma de trabalhar sempre foi direcionando o meu cliente para ele olhar para frente. Ele precisa saber qual é a dor dele, ele precisa saber qual é a dificuldade dele, mas ele precisa olhar para frente. Ele precisa encontrar resolutividade para a vida dele. Né? Então, assim, é claro que cada pessoa ela vai se identificar, né, com um tipo de abordagem, com um tipo de profissional, com a forma que cada profissional conduz o seu trabalho, certo? Mas a gente precisa ter esse entendimento, né? Que em alguns momentos a gente vai poder beber, vamos dizer assim, um pouco de cada área, né? Para a gente poder entender isso, ó, nós somos, primeira coisa, nós somos um corpo, né? Recebemos um corpo, né? Esse corpo que é a nossa parte, vamos dizer, biológica, certo? E que ela se comunica com a gente. Só que muitas vezes a gente ignora esse corpo, os sinais que ele está dando para a gente. Né? Então a gente precisa começar a compreender quais sinais são esses que estão sendo dados. E quando eu estou falando de sinais, são muitas vezes os sintomas que o nosso corpo ele começa a apresentar, né? E que esses sinais e esses sintomas eles vêm para dizer para a gente, olha, alguma coisa que você está fazendo não está sendo boa para você, né? Mas a gente ignora. Né? Isso é na questão da forma como a gente se alimenta, isso é na questão da falta de movimento que a gente faz no nosso corpo, isso é na forma como a gente traz dos pensamentos, né? Quais os tipos de pensamento que a gente está tendo, né? Então, a gente precisa entender que, como você colocou, importantíssimo, a felicidade ela não é um ponto. Quando eu tiver tal coisa, eu vou ficar feliz. Quando tal coisa acontecer na minha vida, não. A felicidade é o caminho. A felicidade é o caminho, é o percurso. Quantas coisas que vai acontecendo na sua vida que são importantes e significativas, né? Então, que eu possa contemplar isso e olhar isso agradecendo, né? Quando eu tenho isso na minha vida, eu vou começando a mudar o meu padrão vibracional. Se eu estou o tempo todo na queixa, na reclamação, no negativo, eu estou ali, ó, naquela baixa vibração e não consigo sair dela. Não é verdade? Então, o que a gente precisa, como você colocou também, a questão dos desafios. Precisamos nos desafiar a todo momento. Cada dia é um desafio, né? É um recomeçar, é coisas para a gente fazer, para a gente poder se permitir. Porque às vezes as pessoas falam até assim, como a gente teve na sexta-feira,
né, passada, essa não a anterior, porque essa sexta foi do Dia dos Namorados, né, e você trouxe um lindo texto, né, para todos nós. Na sexta anterior que eu trouxe a Kátia, que a gente estava falando da questão, né, de renda, de gerar renda, né, que a gente precisa entender o seguinte: nós somos um todo, nós somos uma totalidade. E essa totalidade vai interferir em tudo. Então, se eu sou, né? Então, aí às vezes eu não entendo porque as coisas não estão acontecendo na minha vida. Ora, como é que você está pensando? Lembra que foi que eu falei da questão da vibração? Então, vamos fazer uma analogia. Eu tenho um rádio, né? Acho que todo mundo aqui, né, sabe que a gente lá, às vezes, com toda a tecnologia, mas a gente ainda tem, né? Parece que agora nem existe mais AM, agora é só FM. Outro dia eu tava perguntando. É só FM. Outro dia eu tava conversando com o Frei Cal, né, que é da Rádio Sociedade. Aí eu perguntando a ele, né, que antes era AM. Ele disse: ó, Josi, agora todas as rádios são FM. Aí eu digo: ah, legal, interessante. Então, o que é que eu tô querendo trazer com isso? Então, a gente tá lá no nosso rádiozinho. E aí a gente quer sincronizar, né? A gente quer encontrar uma determinada emissora. Então, a gente vai mexendo lá naquele nosso rádio até a gente entrar na frequência daquela emissora. Não é isso? Então, eu estou sincronizando para eu entrar naquela frequência. Então, aquela emissora às vezes está em Salvador, às vezes está em São Paulo, né? Está lá em Pernambuco. E aí eu consigo me sincronizar e eu vou receber as ondas desse lugar. Do mesmo jeito somos nós. Como é que está a nossa frequência e que tipo de frequência que a gente está liberando para a gente poder atrair? Que tipo de frequência, né? Então, às vezes a gente diz assim: ah, mas tudo para mim é muito difícil. Ora, se você só fala em dificuldade, né? A gente precisa entender, a gente escuta tanto falar nisso, né? Que a palavra tem força, que a palavra tem poder. Sim, e você está realmente consciente das palavras que você emite? Você sabe a origem da palavra que você está utilizando e a força que ela está emitindo vibracionalmente? Né? Então, é importante. Eu tô te Carla, ouvindo direito. agora. A gente estava falando, né, desse curso que eu estou fazendo, ela falando, né, da questão realmente assim, que às vezes, a gente às vezes fica muito preso nessa palavra dificuldade, ai, tá difícil. Então, não vamos falar nessa palavra mais. Vamos falar em desafio. Vamos nos desafiar, vamos buscar superar, né? Vamos para uma superação. Vamos para além disso que está diante de nós. Né? Então, a gente precisa começar realmente a modificar o nosso padrão, né? Para a gente poder entender isso. Diga. Eu lembro que Perpétua, por exemplo, ela sempre troca o nome de dívidas, né? Ela não é dívidas, né? Se a gente utilizou aquele serviço, agora a gente vai... eu esqueci até a palavra que ela utiliza, mas ela não utiliza dívidas. Porque se a gente utilizou algo, a gente vai pagar por aquilo que a gente utilizou. E a partir do momento que a gente consegue utilizar, inclusive, essa palavra dívida e substituir por outra coisa, a gente consegue pagar as coisas de uma maneira bem mais leve. Exatamente. E a gente precisa entender assim. Eu, particularmente, gosto de ver as coisas da seguinte forma: é um investimento. Eu estou fazendo um investimento. Tem coisas que eu preciso que são básicas na minha vida, né, para que eu sobreviva, né? E isso é outra coisa. Às vezes a gente diz assim: ah, eu quero ganhar dinheiro. A gente não ganha dinheiro, gente. Só se for na loteria, né? A gente faz dinheiro. A gente faz o dinheiro, certo? A partir do momento que a gente se empenha, a gente coloca energia naquilo que a gente está fazendo. Por isso que é tão importante a gente entender que, por exemplo, quando você faz um curso, quando você tem um atendimento terapêutico,
aquela pessoa, ela tá junto com você, investindo energia e tempo. Então, a vida é um modo, para que as coisas sejam equilibradas, é preciso que tenha o quê? Dar e receber. Porque se eu só dou, ó, eu vou me cansar, né? Se eu também só recebo, a outra pessoa também vai dizer assim, poxa vida, essa pessoa só quer tirar de mim. Então, assim, e é tão interessante que às vezes as pessoas, elas estão num sentimento, é investimento, isso mesmo, Perpétua. Isso, exatamente, investimento. Então, assim, às vezes a pessoa, ela tá ela foi criada num ambiente tão negativo, certo? Que às vezes ela acha que o outro tá fazendo aquela pessoa. Ah, fulano tá me fazendo de besta. Fulano só quer tirar vantagem em cima de mim. Hoje também esse fulano. Então, observe qual é o tipo da sua vibração. Porque assim, você tem que ver também o que o outro está fazendo por você. Se o outro faz algo por você e você de alguma forma também está retribuindo para esse outro. A vida e o planeta e o mundo, para poder ser justo, precisa desse movimento, né? Então, tudo isso vai fazer com que a nossa vibração e o nosso pensamento, ele melhore. Para que eu me sinta plena, para que eu me sinta grata, né? Que eu me sinta feliz, para que as coisas possam realmente acontecer de uma maneira mais favorável, né? E assim, né, Carla? Tudo na vida é uma questão de escolha. É uma questão de escolha, né? Então, assim, por mais difícil que seja, porque muita gente, né, a gente atende muitos pacientes, né, Carla? E a gente, às vezes, eu escuto, às vezes, o paciente dizer assim pra mim, ah, mas eu não sei por que as coisas não estão acontecendo. Você está comprometido? Você está se desafiando? Você está realmente buscando mudar esse padrão de pensamento? Ora, faça cartazes, busque trazer coisas que lhe impulsionem, né? Traga essa energia, se aproxime de pessoas que colocam você para frente. Exatamente. Né? Entenda qual é. Diga. Né, Josi? É extremamente importante criar estratégia nesse período e aprender a lidar com isso. Não adianta a gente só guardar as coisas negativas e se a gente não buscar esse movimento. E você trouxe algo muito importante. Não adianta também eu estar perto de pessoas que o tempo todo me colocam para baixo. A gente precisa estar unida com pessoas que queiram, que tenham o mesmo propósito que a gente, de uma certa forma, né? Por mais que a gente as ame, né? Mas a gente precisa entender que certas pessoas, elas baixam a nossa energia, né? Elas trazem algo negativo. Tóxicas. São tóxicas, exatamente. Então a gente precisa sempre estar atenta a isso aí também. E estar buscando relações saudáveis em qualquer âmbito da vida. Às vezes a gente, quando fala em relacionamento saudável, o povo linka só relacionamento amoroso, mas relacionamento saudável em todos os âmbitos, é na amizade, é entre pais e filhos, é tudo. E relacionamento amoroso entra também, mas é um todo, como o Josi mesmo disse, né? Não tem como a gente tratar as partes, a gente precisa tratar de um todo. Então a gente precisa estar avaliando tudo isso aí. Exatamente. Para que a gente esteja se sentindo bem, a gente precisa estar bem em todas as áreas, né? E a gente começar realmente a agradecer. E a gente entender, eu sempre gosto de dizer isso, a gente vive num mundo de infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. E eu também gosto muito, eu já ouvi essa frase, agora eu não estou lembrando quem falou ela, mas que diz assim, ó, tudo, não existe nada impossível. Não existe nada impossível. O que existe é alguém ainda que não fez aquilo se tornar possível. Mas tudo é possível. Certo? Agora você vai precisar se comprometer. Você precisa se comprometer. Só que as pessoas, elas não querem se comprometer. Elas querem ganhos rápidos, querem coisas fáceis, né? Querem que a vida dela melhore, que a ansiedade dela diminua, que a angústia dela se acabe. Mas ela quer que a coisa venha de fora para dentro.
né? E a coisa, e as situações, elas vêm de dentro para fora, né? E assim, hoje, cada vez mais a gente tem visto, né? Quantas possibilidades até realmente terapêuticas, né? Então, várias formas de você também entender essa sua totalidade, né? A questão da meditação, as pessoas elas têm muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Então, assim, é preciso que a gente realmente encontre, não existe esse, porque fulano é a melhor. Não, existem vários profissionais, cada um vai trazer um aspecto importante, certo? Que vai contribuir no teu processo, certo? E uma coisa não elimina a outra. Um não desclassifica o outro, pelo contrário, são complementos, são pessoas que vão cada um agregar algo nessa tua formatação que precisa ser refeita, né? Então é muito importante a gente entender isso, ó. Nós vivemos num mundo de infinitas possibilidades, né? E assim, eu gosto também de dizer assim, sabe, Carla? Quando a gente olha para o mundo, às vezes as pessoas perguntam assim para mim, Josi, você, com relação à religião, né? Você é evangélica, você é católica, qual é a sua, né? E na verdade eu me considero uma espiritualista, uma pessoa que assim, eu tenho muita fé, E assim, eu sempre vejo o seguinte, sempre gosto de buscar pautar a minha vida, né? E eu sei que eu estou bem distante, né? Mas eu tento me espelhar nele, que é Jesus Cristo, né? De pensar assim, né? Que existe uma energia superior, que para mim, e eu acredito para você, que é Deus, né? Que criou todo esse planeta, né? Na verdade, todo esse universo. E a gente poder entender que assim, né? Deus, ele não criou um riacho. Ele criou um riachinho? Não. Ele criou o quê? Mares e oceanos, né? Ele não disse assim, eu vou criar ali uma arvorezinha ali no quintalzinho, né? Da casa de alguém. Não. Ele criou o quê? Matas e florestas, né? Então nós vivemos e nós somos um povo, né? O Brasil principalmente, nós somos um povo considerado, né? Nós somos considerados a nível de planeta, né? Nós somos considerados o pulmão, né? Do mundo, né? Nós temos uma das maiores faunas e floras, né? Do mundo, do planeta, né? Então assim, então nós precisamos perceber que existe inúmeras possibilidades. Então depende de quem? De mim. Depende de cada um de nós, né? Começarmos aqui, olha lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa, primeira coisa, olha os exercícios. Olha o exercício. Olha lá, eu hoje estou virada, né, Carla? Não estou nem deixando tu falar direito. Mas hoje você é minha convidada, meu amor. É você que tem que falar. Eu quero só aprender com você. Hoje eu tô com a corda toda, né, Carla? Me freia, vice, me freia. Então, manda suas reflexões. Fale. Então, veja só, o que a gente precisa fazer, né? Primeiro ponto que a gente já falou aqui em vários momentos, que é a questão da gratidão. Né? A gente precisa agradecer. E até eu gosto de dizer assim, essa palavrinha, né? Se a gente separar ela, agradecer. Vai fazer com que a graça desça sobre nós, sobre nossas vidas, né? Então, que a gente possa ir para esse lugar realmente de receber essa graça. Então, agradeça por tudo que você tem. Você acordou, você está aqui nos ouvindo, você está nos vendo, né? Você está respirando, você jantou hoje,
né? Então faça um exercício de todas as noites antes de você deitar. Separa um caderninho, né? E escolhe todo isso. E nesse caderninho, toda noite, escreva 5 coisas que você é grato. Todos os dias. 5 coisas, né? Você está respirando, você tomou banho, você se alimentou, né? Você tem família, você tem pessoas... Ó, já cheguei 5. No instante a gente vai fazer essa listinha todo dia, todos os dias, sabe? Façam isso. Vocês vão começar a perceber que vai começar a vir uma nova energia pra gente, né? Para a nossa vida. A gente fala tanto dos hormônios, né? Da ocitocina, da serotonina, que são os hormônios considerados do amor e da felicidade, né? Então, só em você pensar nessas coisas de agradecer, você vai começar a perceber. No primeiro dia nem tanto, mas depois de uma semana você fazendo isso, você já vai começar a perceber que a sua energia ela muda. Que a sua vibração ela começa a elevar, certo? Então, outra coisa, faça os cartazes com essas coisas e espalhe. Bote na porta do seu guarda-roupa, bote acima do seu espelho no banheiro, para que você não esqueça disso, né? Se você, às vezes eu falo tanto isso para meus pacientes e alguns não fazem. Não está acontecendo. Pois é, você não está fazendo, você não está comprometido, né? Como é que você quer que a coisa aconteça? Não é isso? Segunda coisa, para você fazer, medite. Comece a meditar, né? Faça uma meditação 5 minutinhos. 5 minutos, uma música. Não estou pedindo aqui para ninguém passar horas meditando, não é isso. Porque muita gente tem dificuldade de meditar. E outra coisa importante, gente, a meditação não é você parar de pensar. A gente nunca vai parar de pensar. É você não brigar com os seus pensamentos. Deixa eles virem e passar. Se concentra na tua respiração, se concentra na música, percebe você. Veja você, né? Se veja. Que aí você vai começar a perceber que a coisa ela começa a mudar. No primeiro dia você diz, esse negócio não está funcionando mesmo, não está tentando muito resultado não. Mas persista, é a sua persistência, é aquela historinha da gota. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Foi a gotinha que conseguiu perfurar ali? Não. Foi a persistência dela, gotejando ali. Então, assim, no primeiro momento, não aconteceu muita coisa. Aí você, uma semana, 2 semanas... Deixa eu experimentar para ver se o que aquelas psicólogas estavam dizendo, se realmente funciona. Então, agradecer, deixar mensagens positivas para você dentro da sua casa, meditar 5 minutinhos. Até porque uma coisa importante... O nosso cérebro, ele vai acontecer a expansão dele a partir da repetição. Isso. Né? E quanto mais, né, Josi? Exatamente. As coisas estão acontecendo. Às vezes as pessoas estão tão nessa coisa de tudo rápido. Eu não consigo. Mas se todos os dias você tentar um pouquinho, tentou 20 minutos hoje, não conseguiu, fez 10, ótimo. Conseguiu 10 hoje, amanhã mais 10. E assim vai aumentando. É importante que cada um reconheça os seus limites. E às vezes as pessoas não reconhecem os seus limites. Exatamente. Outra coisa importante. Busque fazer no seu dia algo que você ama fazer. Eu adoro dançar. Outro dia, tô com saudade, viu? Outro dia você fez um vídeo dançando e botou lá no nosso grupo, né? Então, faça. Amo. Exatamente. Bote música que você gosta, vai escutar música. Se você gosta de cozinhar, vá fazer algo que você gosta, certo? Assista um filme, faça coisas que te dão prazer, né? Saia desse lugar de você, porque assim,
A gente precisa entender que a nossa mente, né? Os nossos sabotadores, eles estão lá. O tempo todo nos impedindo de que a coisa aconteça, certo? Porque a autossabotagem é exatamente essa ideia, né? Essa ação que a gente tem, ó, lá reforçando as nossas crenças limitantes. Porque o sabotador, ele tá lá para poder dizer para você assim, você já tem um complexo, por exemplo, você tem uma crença, na verdade, uma crença que te limita, você não acredita na sua capacidade. Aí a autossabotagem, não vai fazer isso nada, que negócio besta que aquela psicóloga falou, bobagem, vai fazer isso para quê? Você está fazendo o quê? Você está, uma ação sua, reforçando aquela sua crença que você tinha, que você tem, né? Então, assim, é preciso que a gente possa realmente olhar e dizer assim, não, eu sou capaz, sim. Eu gosto de fazer isso, eu vou fazer, eu vou agora dançar aqui, eu vou escutar uma música que eu gosto. Então, busque entender isso, né? Busque fazer aquilo que te dá prazer, né? Outra coisa importante que eu disse lá no comecinho, procure induzir posições que sejam favoráveis, né? As pessoas, porque não sei se alguém já ouviu, mas quem já ouviu, né? A terapia da yoga do riso, né? Aqui em Feira nós temos um espaço, né? Onde tem pessoas que fazem um trabalho. Exatamente, fazem um trabalho super legal, que é exatamente o quê? Levar essa pessoa a estimular o riso. Então você vai começando, daqui a pouco a gente, como é boba pra rir, né? Nos tanta risada vem. Exatamente, a gargalhada chega logo, solta, né? Porque assim, graças a Deus, eu já sou bem, vamos dizer assim, como a gente utiliza, terapeutizada, no sentido de que assim, é muito fácil para mim rir e chorar. Graças a Deus. Certo? Então são as emoções que a gente precisa deixar fluir de nós. Né? Então, assim, eu escuto muita gente dizer que tem dificuldade para chorar também, né? Então, por quê? Porque tá lá na dor, tá no sofrimento, né? Então, você precisa acessar as suas emoções para que você possa liberar elas, né? E para que você possa se sentir muito melhor, né? Então, isso, como o Carla repete? Aprender a gerenciar essas emoções. Exatamente. Então, olha, outra coisa importante. Olha, quando você chegar lá onde você deseja, nessa vibração positiva, você vai perceber que é tudo tão simples e que muitas vezes somos nós que estamos complicando, né? Então, assim, procure também, outra coisa importante, procure se inspirar nas pessoas. Pessoas que te inspiram. Por isso que a gente, às vezes, fala tanto dos filmes, né? Existem tantos filmes baseados em fatos reais. Eu gosto muito de assistir filme que é baseado em fato real. E que traz pra gente as histórias dessas pessoas de superação, que foram para além dos seus limites. Elas não ficaram somente olhando a sua dor, né? Eu gosto muito de uma frase que o Vilela da Mata, que ele é da Sociedade Brasileira de Coaching, e ele diz assim, tem pessoas, porque assim, a gente precisa escolher se a gente vai ser quem constrói a nossa história, ou se a gente vai ser pessoas que contam apenas histórias. Se a gente tá só na lamúria, na reclamação, né? Então você vai contar histórias ou você vai construir a sua história? O que é que você quer? Né? Quero ser dona da minha própria história. Isso! Uhul! Protagonista. A gente não tá aqui
para ser observador, né? A gente tá para realmente poder fazer, né? Construir algo, né? Fazer a diferença, né? Então, assim, lembrem disso. Todos nós vamos deixar marcas aqui nesse mundo, né? Quais são as marcas que você quer, né? Deixar na vida das pessoas? E isso vai depender de como você está vibrando, de como está a qualidade dos seus pensamentos. Qual é a qualidade das suas palavras? O que é que você tem usado no seu dia a dia? Né? Faz aí uma lista, né? Do que você tem falado. Se observa, né? O que é que você tem falado no seu dia a dia? É mais coisas positivas ou negativas? E, inclusive, o que é que você tem falado para você mesma também, né? Principalmente, isso que eu tô falando aqui, essa listinha é para si. O que é para si? O que é que você fala no seu dia a dia? Porque muitas vezes o falar não é só do externalizar, mas é do que eu estou pensando. Eu tô falando para mim quando eu tô pensando, né? Eu tô com a minha qualidade dos meus pensamentos. Então, qual é ela? Elas são mais pensamentos que me colocam para baixo ou que me impulsionam? São pensamentos impulsionadores ou pensamentos que, só me negativa, só me coloca para baixo, né? Então, observa o que você está fazendo. O que é que você está pensando? Né? A responsabilidade, nós podemos até te auxiliar, mas é o que está dentro de você que vai gerar toda a mudança, né? Então, assim, não desacredite do seu processo terapêutico. Mudar não é algo fácil, certo? É preciso muita disciplina, determinação, persistência, né? Para que você possa encontrar o seu caminho, né? Encontrar as coisas que vão te fazer feliz, para que você se sinta plena. Qual é a qualidade do que você lê? Quais são os conteúdos que você tem lido? Você tem parado para ler algum livro? Você tem buscado coisas que te inspiram, pessoas que te inspiram, né? E você olha para aquelas referências e busca realmente e também fazer sua parte, porque assim, muitas vezes a gente não quer fazer a nossa parte, né? Então, são essas coisas. Eu acho que a gente tá quase chegando no nosso horário, né? Deixa lá e Porque, nossa, eu falei muito hoje, viu? Nossa! Você contribuiu muito, né? Eu amo conversar com Josi, né? É uma mulher que me inspira muito. A história de vida dela me inspira muito. Não vou falar muito não para você não chorar, né? É bom, é bom. Assim, é uma pessoa que não poderia faltar no quadro Conversa com a Psíquica. Eu falei, Josi, participa desse quadro, porque eu sei que tem muitas pessoas que precisam ouvir a sua história de vida, o seu modo de pensar. É uma profissional excelente. Tenho aprendido muito com ela, né? E é um orgulho imenso para mim fazer parte lá do Espaço Terapêutico Lugar para Todos, né? A gente agrega muitas coisas umas para as outras. Aí, às vezes, a gente manda vídeo dançando, termina uma live, a gente vai caminhar, vou caminhar também. E é assim, uma incentivando a outra, né? Uma inspirando a outra, e a gente precisa buscar histórias que nos inspiram. Então, exatamente. Hoje, gratidão por esse momento maravilhoso. Obrigada por ter aceitado o convite. Tenho certeza que todo mundo que assistiu amou a sua aula aí. Eu fiquei aqui só babando, né? Ai, meu Deus. E obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço muito. Eu quero agradecer a você pelo convite, né? E assim, espero ter realmente contribuído, né? Eu sei que a gente está quase finalizando, mas assim, dizer para as pessoas, acreditem, persistam, né? Existe aí dentro de você todo um potencial que você nem sabe que não sabe, né? Que tá aí dentro, ó. Quando a gente olha para uma sementinha, por exemplo, um carocinho da laranja, a gente nem percebe, nem lembra que dentro daquele carocinho, daquela laranja, existe um infinito, né, de possibilidades que logo vai se tornar o quê? Uma laranjeira.
Então, que a 16 gente segundos. lembre disso. Beijo, beijo! Obrigada, Carlinha. Beijo pra todo mundo. Gratidão. Anne, Isaías, todo mundo. Esqueci o nome da galera.